para esse desafio complexo. Os números pintam um quadro desolador. Em 2023, o aluguel médio na cidade de Nova York era de impressionantes $3.859 por mês. Essa cifra astronômica representa uma parte significativa da renda de até mesmo famílias de classe média, deixando pouco espaço para outras despesas essenciais, sem falar em economias ou investimentos. A escassez de moradias populares agrava ainda mais a crise. Em 2023, a taxa de vacância de unidades alugadas despencou para 1,4%, a mais baixa em 5 décadas. Essa grave escassez criou um mercado de aluguel hipercompetitivo, onde os proprietários têm um poder imenso e os inquilinos muitas vezes ficam com poucas opções, além de aceitar condições precárias de vida ou enfrentar a ameaça de moradores de rua. As consequências dessa crise habitacional são abrangentes. Famílias são forçadas a fazer escolhas impossíveis entre pagar aluguel e colocar comida na mesa. Trabalhadores essenciais, a espinha dorsal da cidade, não têm condições de viver nas comunidades que atendem. E o sonho da casa própria, antes a pedra angular do sonho americano, permanece uma aspiração distante para muitos nova-iorquinos. Que chamam esses bairros de lar há gerações. A crise habitacional não afeta todos os nova-iorquinos igualmente. As comunidades negras e latinas, em particular, suportam um fardo desproporcional dessa crise, uma consequência do racismo sistêmico e das políticas habitacionais discriminatórias que persistem há décadas. Essas comunidades enfrentam taxas mais altas de pobreza, rendas médias mais baixas e acesso limitado a oportunidades de geração de riqueza, tornando-as particularmente vulneráveis aos efeitos do aumento dos custos de moradia. Elas também têm maior probabilidade de viver em bairros com moradias de qualidade inferior, menos comodidades e maior exposição a riscos ambientais. O legado de redlining, práticas discriminatórias de empréstimo e segregação, continua a moldar o cenário habitacional na cidade de Nova York, limitando as opções de moradia para comunidades negras e latinas e perpetuando ciclos de pobreza e desigualdade. Abordar as disparidades raciais no centro da crise habitacional é essencial para criar uma cidade mais justa e equitativa. Mudanças climáticas, sabe como é, né? Não é só uma questão ambiental, é uma questão de crise habitacional também. O aumento do nível do mar, o aumento das inundações e os eventos climáticos extremos estão tornando muitas áreas de Nova York inabitáveis. E adivinha só? São as comunidades mais vulneráveis que são as mais atingidas. Muitas vezes, elas não têm recursos para se adaptar ou se mudar. Isso não é apenas um problema futuro, está acontecendo agora. Precisamos reconhecer que
que combater as mudanças climáticas também é lutar pela segurança habitacional. Ao longo dos anos, várias medidas foram implementadas para lidar com a crise habitacional de Nova York. No entanto, esses esforços muitas vezes parecem um remendo de soluções com impacto limitado. Muitas políticas, embora bem intencionadas, ficam aquém de criar mudanças significativas. A complexidade do problema exige mais do que apenas soluções temporárias. Exige uma estratégia abrangente e coesa. Como a acessibilidade da moradia continua a diminuir, Nova York enfrenta o risco de uma fuga de cérebros. Indivíduos talentosos e famílias estão se mudando cada vez mais em busca de condições de vida mais acessíveis. Esse êxodo não afeta apenas a vibração cultural e intelectual da cidade, mas também leva a um crescimento econômico estagnado. A perda de capital humano representa um desafio significativo para o futuro de Nova York. Abordar a crise habitacional exige uma abordagem multifacetada. Não se trata apenas de construir mais casas. Trata-se de criar um ambiente sustentável e inclusivo. Isso inclui investir em transporte público, melhorar o acesso à educação e saúde e promover oportunidades econômicas. Ao abordar o problema de vários ângulos, podemos trabalhar para uma mudança duradoura que beneficie a todos. Compartilhada.